Eu queria nesse vídeo estar compartilhando com vocês a minha experiência com um notebook, que seria esse que eu vou colocar aí na imagem, o Alienware R417. Né, é um notebook muito bom da linha da Dell, né, a linha gamer da Dell, que é a Alienware. E contar um pouquinho para vocês como que foi minha experiência, né, tendo usado ele por tanto tempo, os problemas, as coisas boas. Então, para começar, eu vou contar como que foi que eu comprei ele, né? Que assim, esse notebook ele é bem caro aqui no Brasil. Na época, eu comprei ele em 2018, lá nos Estados Unidos, né, naquela loja Best Buy, que lá é uma loja de eletrônico muito comum, muito grande, né? E aí eu tava lá, eu lembro que eu fui pra lá e eu fui nessa loja, eu pensei assim, ou eu compro um celular, ou eu compro um notebook, porque era uma das duas coisas que eu tava precisando. Celular, tava o preço mais ou menos que tava no Brasil, você convertendo, então não me atraiu tanto os preços assim. Mas os notebooks estavam compensando bem. E eu lembro que quando eu fui, eu tava olhando alguns notebooks e vi aquele Acer Nitro. Mas já é um notebook assim de performance, né? Eu tava procurando um notebook tanto para estudar, porque eu fazia engenharia e eu precisava de um computador que tivesse ali uma performance boa, né? De processador, de placa de vídeo para poder fazer os projetos. E eu também queria um notebook para jogar, de jogo que aguentasse bem, né? Tivesse todo esse aparato para você jogar jogos online. Então eu fui lá, vi o preço, se eu não me engano tava 600 e poucos dólares. Eu olhei e falei, é esse aí, é o mais em conta que eu tinha achado assim, né? Enfim. Aí fui, peguei, lá quando você vai comprar, eles deixam o produto em um balcão, você vai pagar lá no caixa e depois você retira lá no balcão. Então tá bom, fui lá pro caixa, paguei 600 dólares. E aí na hora que eu tava indo para retirar o produto, o notebook, eu vi esse daí que eu adquiri, o Alienware, e vi ele aberto assim e tal, e tava numa seção chamada Open Box. Para quem não sabe, Open Box, lá nos Estados Unidos é muito comum, se você compra um produto e você, por algum motivo, acontece alguma coisa, você desiste da compra e você devolve o notebook para a loja, ou qualquer produto, enfim. Se eles avaliam o produto e realmente não tem nada que possa impedir dele ser vendido novamente, eles retornam na prateleira, dependendo com algum componente faltando, como foi no caso do meu, e abaixam o preço. Então lá na etiquetazinha estava escrito até o valor dele original, que era 1.700, 1.800 dólares, e ele estava por 760 dólares. Né? Ele vinha, assim, o componente que eu comentei que ele não vinha, era o carregador, somente o carregador. Mas era um notebook lá inteiro, perfeito. Aí eu fui lá e avaliei, eu não conhecia a marca. Falei, vou levar esse aqui. Parece que é muito melhor. Conversei com o cara da loja, ele falou que era um notebook bem superior e tal, era bem maior. Vou levar esse daqui. Então eu fiz somente a troca, tive que pagar 100 dólares a mais. E uma coisa interessante que eu queria pontuar é que eu fui pra lá em 2018. E o dólar, na época, se eu não me engano, eu viajei no meio do ano, tava 3,80, 3,90. Então, se você for converter, dá mais ou menos uns 3 mil reais esse notebook, comprando lá direto. E na mesma época, esse notebook tava, se você comprasse no Brasil mesmo, tava coisa de 15 mil, 17 mil reais. Totalmente inviável, né? Então, compensou bastante, só tive que comprar o carregador depois. Mas foi uma aquisição muito boa, né? E desde então eu usei ele para bastante coisa. Eu achei ele muito bom para tudo que eu fazia. Então, para os meus projetos, eu usava SolidWorks, AutoCAD, para quem conhece, né? Esses programas de desenho. Não travava em momento nenhum, fazia até simulações, né? De falhas e tudo mais. Ele não travava, perfeito, notebook perfeito. Para uma máquina de 2018, era alguma coisa muito à frente do seu tempo.
parte de memória, parte de processador, a parte de placa de vídeo, era muito à frente do seu tempo, né? E usei bastante, por bastante tempo. Além dos projetos, eu joguei bastante, joguei muitos jogos, joguei GTA V, joguei FIFA, Fórmula 1, CS, Valorant, tudo ele rodava liso, não tinha nenhum problema de travar, de delay, né? Enfim, pra mim foi a melhor máquina que eu já mexi na vida. Mas tudo que tem um lado bom sempre tem um lado ruim, né? Então, quando eu comprei ele em 2018, usei certinho e tal. E aí, em 2019, mais ou menos um ano depois que eu comprei, ele começou a dar problema, ele não queria ligar. Não ligava. E a tela preta lá e tal, aparecia a parte de BIOS e tal, mas assim, não ligava de jeito nenhum, eu não sabia o que era. E assim, na época eu tentei acionar a garantia, mas a garantia dele, se eu não me engano, era até 2018. E tinha a questão que eu tinha comprado fora do Brasil, né? Eu não tinha comprado no Brasil, então tinha esse limitador de garantia. E aí, o que eu tive que fazer? Eu tive que ligar para a Dell, né? Porque eu não ia mandar esse notebook em qualquer assistência. Eu liguei para a Dell, na época eles ainda faziam esse serviço de atender o notebook. E eu lembro que na época o técnico ele veio de uma cidade coisa de 2 horas de distância da minha. Ele veio com os equipamentos certinho para fazer o diagnóstico e a troca da placa-mãe, que na hora ele viu que era a placa-mãe. E na época isso me custou R$3.000, que assim, pra época era muita coisa, né? Para você mexer num notebook, R$3.000, você comprava um novo, vai. Claro que não um igual a esse, mas assim, R$3.000 era bastante coisa. Então, paguei, o notebook voltou, 0 bala. E depois eu fui pesquisar, parece que placa-mãe é um problema crônico, ou até então era um problema crônico dessa linha de notebook, né, da Alienware. Não sei se porque exigia muito, né, enfim. Só que depois que eu troquei a placa-mãe, aconteceram algumas coisas. Então, no teclado, algumas teclas pararam de funcionar. Do nada. Não tinha feito atualização. Tinha procurado atualização porque às vezes ele dava uns probleminhas, e aí quando você atualizava, ele sumia esses problemas. E aí começou a parar de funcionar algumas teclas básicas, números, algumas letras. Tentei trocar o teclado, não deu certo. Mas aí eu fui levando, mesmo com o teclado não funcionando todas as peças, eu dava um jeito, né? Fazer o que? Eu já tinha tentado trocar uma vez, não deu certo. Até que eu tenho um teclado original até hoje. Até hoje eu não sei, não descobri se foi parte da peça ou se foi parte do sistema. Porque deu problema do teclado, eu troquei. Aí ficou um tempo normal e depois deu problema no teclado de novo. Mesmo com o teclado novo que eu adquiri. Então eu não sei dizer ao certo se o problema foi a parte da peça ou se foi da parte do sistema. Mas enfim, fazendo um balanço total de toda a minha experiência, né, com esse notebook, o que eu acho? É um notebook muito bom, é um notebook que atende muitas coisas, ele pode tanto jogar quanto fazer atividades que demandam bastante de memória, né, da capacidade do notebook. Mas, em contrapartida, é um notebook assim que aqui no Brasil é muito caro manter ele, né? Qualquer probleminha que der, você vai ter dor de cabeça. Inclusive, acho que foi no final de 2023, já vai fazer quase 2 anos, que eu não uso ele porque ele voltou a dar problema na placa-mãe. E mandei para as assistências daqui, nenhuma deu jeito, assim. O único jeito seria comprar uma placa-mãe nova, mas se na época eu paguei 3.000, hoje eu pagaria 6.000, por aí, né? Ainda mais por causa da alta do dólar,
ainda mais por causa, né, de tudo que o país está passando, taxa de importação, por que no Brasil você não acha. Então, desde lá ele está parado e não consigo usar. Infelizmente, não tem muito o que fazer. Tentei ligar para a Dell de novo, só que a Dell, se eu não me engano, ela atende máquinas até, parece que 4 ou 5 anos, eu não lembro agora. Então a Dell só presta assistência para esse tempo, de 4 a 5 anos, uma máquina que tem esse tempo, né? E como eu comprei ele em 2018 e é um notebook de 2017, então passou o tempo, já faz bastante tempo, né? Então assim, ele tá parado hoje. Já faz, mais de um ano ele tá parado, né? Então, é um notebook, como eu disse, muito bom, mas esses ônus da questão de valor de peça, valor de assistência, disponibilidade no mercado brasileiro, é uma barreira muito grande, né? E por ser um notebook que tem ali uma performance alta o tempo todo, a chance de acontecer isso é muito grande, porque ele desgasta bastante, né? Se eu fosse hoje falar se compensa ou não comprar ele, cara, eu acho que assim, hoje com o cenário que a gente tá, compensa você ter um PC bom, montado assim, com várias peças boas, né? Em casa, para ficar em casa, para você jogar, para você fazer qualquer outra coisa. E um notebook médio. Você pega ali um notebook para caso você precise estudar, você precise fazer algum curso, né, que você tem que viajar, se você mexe com negócio, se você mexe com alguma coisa ligada à internet, você tem uma máquina própria, assim, mas uma máquina que não tenha tantos componentes caros a ponto de você ter que levar esses componentes para tudo que é lugar, porque outro contraponto também desse notebook é a questão do tamanho dele, né, a dimensão dele. É um notebook muito grande, não é qualquer lugar que você consegue deixar, muito pesado, né, e o risco de cair, quebrar é muito grande. E então, para levar ele para os lugares era totalmente inviável. Era um notebook que também só ficava em casa, não saía levando para um lado para o outro, assim. Mas no geral, eu acho que o que compensa seria isso. Eu hoje não iria adquirir um notebook da Alienware. Não sei como que é a questão dos gabinetes, né, da parte de CPU e tal. Talvez compense mais, porque de repente se queimar algum componente, se acontecer alguma coisa, é só você fazer a substituição. Notebook você não consegue fazer isso, porque é tudo integrado à placa-mãe. Mas hoje eu compraria um computador, assim, de alta performance mesmo, assim, e para alguma atividade para fora de casa, uma viagem que eu precisasse ficar antenado, ligado, conectado, compraria um notebook, assim, na média, né, que pudesse aguentar o mínimo que eu fosse fazer, mas que não fosse algo, assim, estratosférico, de querer jogar, de querer fazer alguma coisa assim. Mas essa seria a minha experiência, né? Gostaria de saber se alguém já teve experiência com isso. E se foi uma experiência ruim, boa. Eu vi alguns vídeos do pessoal falando que ainda tem ali um desejo de adquirir esse notebook, ou notebooks dessa linha da Alienware e tal. E acho que faltou alguns vídeos meio que explicando isso, né? De repente, no futuro, assim, com mais condição, ou se eu conhecer alguém que possa estar mexendo mesmo, eu possa estar mandando alguma assistência de confiança para poder dar uma olhadinha melhor, porque até então acho que as assistências que eu mandei não conseguiram interpretar bem o que realmente está acontecendo. Mas é isso. Se alguém tiver alguma experiência com esse notebook, alguma dúvida também, manda aí nos comentários, que eu vou estar respondendo e acompanhando também. Valeu!